Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 22 de junho, e novamente tivemos uma semana de muitos eventos e volatilidade dos mercados, mas os investidores em todo o mundo absolutamente focados no acirramento das disputas comerciais e ainda, efetivamente, não dá para chamar de guerra comercial, mas o encaminhamento da semana sugere convergência para tal. Aqui seguimos sem fatos importantes na área econômica, exceto pela disposição manifestada pela Câmara de discutir e votar algumas pendências razoavelmente importantes para o país. No início do período, tivemos a divulgação da nova pesquisa semanal Focus do Banco Central, trazendo dados um pouco piores do que vinha ocorrendo já nas últimas semanas. A inflação prevista para o ano de 2018 subiu para 3,88% e o PIB encolheu para 1,76%, vindo na pesquisa anterior de 1,94%. Números melhores somente para o superávit comercial da pesquisa Focus, com 59,3 bilhões de dólares de superávit. Falando de saldo comercial, durante a terceira semana de junho tivemos um superávit acumulado de 2,9 bilhões de dólares, elevando o saldo positivo do ano para 27,1 bilhões de dólares de superávit comercial. Sobre inflação, a semana contemplou a divulgação do IPCA 15, a prévia da inflação oficial do mês de junho, uma alta de 1,11%, só para comparar o anterior em 0,14%, taxa do ano subindo para 2,35% e em 12 meses em 3,68%, ainda bem longe da meta de inflação de 4,5%, mas já incorporando efeitos da greve dos caminhoneiros e também do desabastecimento. Outros indicadores divulgados durante a semana, como o IGPM, a segunda prévia, também já incorporaram dados da greve. Destacamos ainda declarações do ministro do Planejamento Conago e do secretário do Tesouro Mansueto de Almeida. Conago dizendo que o crescimento do déficit primário brasileiro enrijece os dados do orçamento e que o Estado brasileiro não pode ser mais o motor de crescimento do país. É preciso que o setor privado assuma essa característica. E Mansueto constatou que o endividamento brasileiro é extremamente elevado para um país de terceiro mundo, um país emergente, e que a carga tributária já não pode mais ser elevada. O Copom, durante a semana, também manteve a taxa de juros estabilizada em 6,5%, como era esperado, e no seu comunicado deixou uma janela aberta para que o Banco Central possa mudar essa postura e até, quem sabe, elevar a taxa de juros. Mas vai depender muito da contaminação, da elevação do câmbio e também de todas as pressões com relação ao abastecimento. Do lado político, destacamos a movimentação de pré-candidatos em tentar formar coligações, juntar outros partidos, ganhar maior tempo de TV, e nesse aspecto parece que Geraldo Alckmin foi melhor sucedido, já que o DEM, um partido importante, se manifestou mais propenso a aderir à candidatura de Geraldo Alckmin. Todos também muito preocupados com o julgamento no próximo dia 26 sobre o ex-presidente Lula, o que pode acontecer e como isso vai ser tratado no plano político. Importante também a participação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ao longo da semana colocou em votação o PL, projeto de lei sobre cessão onerosa, acabou sendo votado, foi vencedor com 217 votos. E isso pode, inclusive, modificar um pouco o que está sendo negociado entre o Tesouro e a Petrobras, o bônus do excedente de petróleo ser parcelado e, com isso, melhorar o desempenho do orçamento dos próximos anos. Por aqui,
Durante toda a semana, o Banco Central também esteve bem pressionado, foi obrigado a fazer várias operações extraordinárias de swap cambial, inclusive no último dia da semana, 20 mil contratos, e ainda assim o dólar se apresentou em alta durante o período, como nós vamos ver. O Banco Central teve que trabalhar muito, o Tesouro Nacional na compra e venda de títulos públicos, teve um trabalho um pouco mais suave e, de certa forma, conseguiu domar a escalada da taxa de juros. No mercado acionário, durante a semana, tivemos 3 pregões de alta, algumas ações até em boa recuperação, e os investidores estrangeiros seguiram retirando dinheiro do mercado. Até o dia 20, tinham saído no mês de junho 5,8 bilhões de reais, e no conjunto do ano saíram já 9,8 bilhões de reais. A semana foi ainda de vencimento do mercado de opções para o prazo junho, o volume de exercício atingiu 5,5 bilhões de reais. Do segmento externo, tivemos reunião de dirigentes de bancos centrais internacionais em Sintra, em Portugal, deram um tom de preocupação às disputas comerciais entre países, e o presidente do Fed, Jerome Powell, se manifestou preocupado com a aceleração da economia americana e o que isso pode influenciar na inflação. Também há incertezas com relação ao volume, ao nível de emprego, e isso representa um argumento forte para que a taxa de juros americana continue subindo de forma gradual. Já o presidente do Banco Central do Japão, do BOJ Kuroda, declarou que as empresas estão se esforçando para ampliar a produtividade do emprego, e enquanto o presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, disse que os salários sobem lentamente exatamente por conta da baixa produtividade. Mas é fato que bancos centrais estão mudando as suas políticas monetárias para uma posição um pouco mais restritiva, e isso ficou claro no comunicado da decisão do Banco Central inglês de manter política monetária, mas já sinalizando que pode começar a reduzir o tamanho da sua carteira de títulos. Tivemos ainda Donald Trump novamente dando as cartas do mercado internacional, com um problema de acirramento das disputas com a China, mandou que seu governo fizesse estudo envolvendo 200 bilhões de dólares, e que se a China retaliar mais, ele pode ampliar para 400 bilhões de dólares. Mas, enquanto isso, a União Europeia já também sinalizou que vai retaliar 3,2 bilhões de dólares em produtos americanos. Tivemos ainda nos Estados Unidos a divulgação do Índice de Atividade Industrial da Filadélfia. Ele encolheu para 19,9 pontos, de esperados 28,5 pontos. As vendas de imóveis usados encolheram 0,4% em maio, e o déficit em conta corrente americano no mês de maio ficou com 124,1 bilhões no primeiro trimestre do ano, e as construções de novas residências subiram 5% no mês de maio. Na Europa, citamos que Angela Merkel esteve bastante pressionada ao longo da semana pelo partido que lhe dá base de apoio, o CSU da Bavária, sobre o problema de imigração. Conseguiu dar a volta por cima, fechando a expectativa de um orçamento único junto com a França para a zona do euro, e também marcando uma reunião de países, Alemanha, França e outros países, no próximo domingo, para falar sobre o problema da imigração. Resumo da semana: o índice Bovespa encerrou com uma queda acumulada no período de 0,17%, o índice em 70.640 pontos. No último dia da semana, alta de 0,81%. Dow Jones em queda de 2,03% na semana, Nasdaq em queda de 0,70% na semana, e dólar por aqui encerrou cotado a semana a R$ 3,78, mostrando uma alta de 1,34%, e no último dia da semana, alta de 0,37%.
falando um pouco das expectativas para o próximo período. A semana que está começando certamente vai ser novamente focado na expectativa de uma guerra comercial, o acirramento das disputas, as retaliações dos Estados Unidos contra a China, contra a União Europeia, que envolve inclusive o setor automotivo da Europa. A Europa, por sua vez, também retaliando os Estados Unidos, e Europa e China fazendo uma estratégia um pouco diferente. Ao invés de retaliar produtos, vão retaliar empresas americanas com cotação em bolsa e, portanto, com maior poder de dissuadir o presidente Donald Trump de um problema maior. A situação parece mais calma no plano internacional com relação a bancos centrais. Todos os bancos centrais importantes já fizeram as suas reuniões sobre política monetária, e isso pode fazer com que os mercados tentem se reequilibrar ao longo do período. Porém, certamente vamos ter ainda bancos centrais discutindo e já propondo alguma mudança no que diz respeito à normalização de sua política monetária. Por aqui, é possível que a Câmara consiga votar ainda o cadastro positivo, apesar de ter ficado aparentemente para julho, vamos ver se seja no início de julho, e que também vote o projeto de lei referente à venda de distribuidoras de energia, que é base fundamental para a própria capitalização da Eletrobras. Afora isso, não é de se esperar nenhuma ação mais contundente na área econômica e nenhuma decisão maior no que diz respeito à área política. Isso ainda vai se alongar até o mês de agosto, mas do ponto de vista da análise técnica, eu diria que não podemos perder o patamar dos 68.800 pontos, sob pena do mercado acelerar mais quedas, e para cima teríamos um campo muito vasto, até 74 mil pontos, e daí resolvendo se vai subir mais ou não. É fato que o mercado está com muita volatilidade, caiu muito de forma acelerada nos últimos dias e precisa recuperar um pouco. Eram essas as principais considerações. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, e marcamos encontro aqui segunda-feira com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.